E no Fala Tudo de hoje a gente recebe o médico Ricardo Vaz, que vai falar tudo com a gente sobre Alzheimer. Doutor Ricardo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vamos falar tudo? Vamos conversar, Alessandra. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, o que é o Alzheimer? Então, é a doença chamada de Alzheimer. Esse nome vem do neurologista e psiquiatra alemão há mais de 100 anos que primeira vez escreveu a doença. Uhum. E é uma doença neurológica em que ocorre uma perda acelerada dos neurônios. Uhum. O cérebro aos poucos vai atrofiando, mas as células que mais se perdem são as externas, o cérebro da massa cinzenta, que é a que tem a ver com a nossa inteligência. E aí começa a comprometer as funções intelectuais progressivamente, né? Uhum. Não tem cura. Não tem cura. E me diz uma coisa, quais são os sintomas? Os sintomas que mais chamam atenção no início é a diminuição da memória para fatos atuais, para fatos recentes, Uhum. onde a pessoa ela começa a se tornar repetitiva, fala a mesma coisa várias vezes porque esquece que falou. Alguém fala algo para ela, daqui a pouco ela pergunta sobre aquilo como se não tivesse falado. Uhum. E às vezes alguém fez uma visita ontem, ela não lembra que visitou, e coisas assim. Quer dizer, lapsos de memória quase todo mundo tem. Sim. Graças a Deus, a maioria dos lapsos não indica início dessa doença. Mas falhas de memória que começam a se tornar mais constantes para coisas assim que normalmente a gente não esqueceria, tem que prestar atenção. E aí vai afetando a função de orientação no tempo, no espaço. A pessoa pode ter mais dificuldade de ter ideia de que dia que se orientar para ir a locais que antes ela lembraria como que faz para chegar. Então pode ter dificuldade com trajetos, noção de cálculo, e vai afetando o desempenho nas atividades do dia a dia. Então, no primeiro momento, ela vai se atrapalhar em coisas mais complexas, Certo. como de repente lidar com as finanças, se atrapalhar com cartões, com senhas, com pagamentos. E na fase bem avançada, ela vai ficar totalmente dependente do auxílio de terceiros. Até para se vestir, ela vai ter dificuldade. E perde também as funções fisiológicas de urinar, Isso por si só não, mas chega um momento que a parte motora vai interferindo, né? A pessoa ela vai ficando tão comprometida intelectualmente que ela já nem atina de fazer as coisas do jeito que era, e ela vai ficando mais parada até que ela vai ficar acamada. E tem como retardar o avanço da doença? Tem, e por isso uma das coisas que mais se fala atualmente é na importância de fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Porque os tratamentos, as orientações que podem ser dadas, elas podem melhorar muito mais a evolução, melhorar a qualidade de vida e retardar essa progressão da doença. E como é que é esse tratamento? Com medicamento? É assim, existem alguns medicamentos aprovados, mas o tratamento não é só o que a gente chama de tratamento farmacológico, só com medicamentos, mas todas as orientações em geral, de entender melhor o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas que estão envelhecendo também já têm um pouquinho mais de compreensão do que geração anterior, um pouco mais de estudo. Então alguns chegam nessa idade, às vezes eles mesmos suspeitando que estão iniciando a doença. Então, se por um lado é uma coisa muito difícil você saber que está iniciando em você uma doença dessa, por outro lado é algo importante, de repente, até para ele fazer um planejamento, né? Hoje tem algo recomendado até de fazer as diretivas antecipadas de vida, que é um documento, às vezes pode até fazer no cartório, às vezes até o médico registrar no prontuário, em caso de ele precisar de ir para o hospital, de ir para uma UTI, entendi. até onde ele quer que vá nos cuidados que façam ele, porque pode chegar um ponto que ele chegou naquela fase tão avançada que ele realmente ele não só não responde por ele, mas pode ficar num estado vegetativo, que chega um ponto que você também não vai fazer as medidas heróicas como se faz na Covid, por exemplo, que é uma doença aguda, que você faz tudo de oxigênio, UTI, intubação, para ver se a pessoa ainda volta. Sei. Mesmo que a maioria, muitos dos graves são os mais velhos. É isso que eu ia perguntar.
é uma doença de idoso ou pessoas mais jovens também podem ter? Eu me lembro que eu assisti a um filme de uma professora de Harvard, baseado numa história real, e que ela tinha 50 e poucos anos e teve a doença. Pode Estou até ocorrer. procurando o nome do filme aqui para falar, mas vamos lá. Eu mesmo também está me fugindo. Será que é um sinal, doutor? Será que é um sinal? Será um sinal, né? Mas a ideia é a seguinte, que ela é uma doença considerada... Para sempre Alice. Isso, para sempre Alice. É excelente o filme, ele mostra vários aspectos. Mas a ideia é que é uma doença que se torna muito mais comum quanto mais idade as pessoas têm. Tá. Antes de 60 anos existe? Casos existe, mas é a minoria. Tá. Depois dos 60, quanto mais idade, mais risco. Tanto que a idade é considerada o principal fator de risco. E quais são os outros fatores de risco? Outros fatores de risco que se considera às vezes a pessoa já teve pancadas na cabeça, os fatores de risco para problemas circulatórios, que a gente fala muito, né, do infarto, que é a doença que mais mata, infarto do coração, mas também esses mesmos fatores aumentam a chance de derrames cerebrais. Que são problemas circulatórios. Aí seria tabagismo. Isso pode levar a uma demência, que a doença de Alzheimer é uma demência degenerativa, mas existe a demência vascular, por problema circulatório. Tá. Esses fatores de risco se sabe há muito tempo que aumentam o risco da demência vascular, que é a segunda causa mais comum de demência, mas até Alzheimer, que é um problema degenerativo, é mais comum em quem tem esses fatores de risco circulatórios. Quais são? Diabetes, tabagismo, pressão alta, tabagismo, colesterol obesidade. alto, pressão alta, obesidade. Então, o controle de todos esses fatores de risco e outra também, que está correlacionado com níveis de escolaridade. Porque a ideia está um pouco por trás assim, quem usa mais o cérebro ao longo da vida, você aumenta as conexões entre os neurônios. Então, para aparecer a doença, o estrago tem que ser maior. Se estragar um pouquinho, tem outros caminhos para as informações ainda percorrerem. Entendi. E aí, então, a pessoa mais escolarizada, muitas vezes, ela demoraria mais anos para aparecer. Mas é assim, provavelmente os que vão ter doença de Alzheimer, eles já nascem com alguns genes que predispõem, mas dependendo de como for a sua vida, mais escolarizado, atividade física influi, o cuidado com a saúde em geral, depressão, ela vai ter mais cedo ou mais tarde. Então, até nisso, né, eu comentei que o diagnóstico, quanto mais no início, importa muito, mas também todo o cuidado com a saúde, porque quando a gente fala de cuidar com a sua saúde, na verdade também você está cuidando do seu cérebro. Claro. A saúde é um todo. Então, tudo isso que se fala para uma melhor saúde, também se você tiver tendência por alguns genes de ter a doença de Alzheimer, ela vai aparecer mais tarde. Entendi. Então, aquela história de fazer palavra cruzada, de aprender um instrumento. Isso, tudo, e essa ideia de que envolva aprendizado, né? Então, às vezes, a gente que já está numa tarefa que você faz até de olho fechado, aquela chega um ponto que ela não te estimula mais. Então, você não fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E as palavras cruzadas que envolvem sempre vocábulos novos, a leitura, aprender instrumento musical, aprender um idioma, aprender a lidar com outro programa de computador que a pessoa ainda não conheça. Tudo isso, a ideia de quanto mais você tiver estímulo cognitivo, melhor. Claro que equilibrando com descanso, um bom sono, né? Trabalho com lazer, né? A gente administrar bem o estresse, mas como regra geral, quanto mais você usar seu cérebro, mais desenvolver, mais proteção você traz. Tá, doutor, o senhor falou da importância do diagnóstico precoce. Como é que se diagnostica o Alzheimer? Isso é importante, não é uma coisa assim tão fácil, né? Mas a ideia é quanto mais a população conheça esses sintomas, que poderiam ter um indício de que algo não está bem, que ela procure o atendimento médico. Cada vez mais os médicos também têm que estar mais preparados, os clínicos gerais, isso ainda não é tão frequente,
Aí os médicos que mais lidam com isso são os geriatras, que os é o caso neurologistas, que é a minha área, neurologistas ou psiquiatras. Mas vocês fazem testes cognitivos? Sim, isso. A ideia é bem por aí, né? Você vai ver o histórico tanto com a pessoa, com um familiar mais próximo, e aí você vai aplicar testes de avaliação das funções cognitivas. Tem casos que para você diagnosticar bem no início é um pouco mais difícil, né? A fronteira até onde é normal e onde já começou a doença. Então, e aí cabe uma avaliação mais aprofundada. Se chama avaliação neuropsicológica. Então, tem alguns psicólogos que estão se especializando também nessa área de neuropsicologia, que ele faz uma bateria mais aprofundada ainda de testes, e isso ajuda muito. Porque muita gente brinca, né? Eu esqueço direto a chave, onde eu coloquei a chave, eu esqueço que eu marquei um compromisso, vira e mexe no dia a dia, acontece isso com a gente, Sim, a né? questão é como discernir até onde isso é normal ou não. Isso não é muito fácil. Claro, aí você tem que sempre comparar o padrão dessa pessoa de como ela era antes, se ela já sempre foi aquele tipo de pessoa muito distraída, que sempre está perdendo coisas, e isso continua do mesmo jeito, você não se preocupa muito. Mas se ela não era assim, agora, né, com frequência, está sem a carteira... então eu estou tranquila, doutor. Estou tranquila porque eu sempre fui desligada. Isso é importante também, comparar a pessoa com ela mesma. E por isso, muitas vezes, um familiar que conheça bem, e isso é outra coisa, no início da doença, a pessoa tem uma boa noção de comportamento social, ela engana até o médico, dependendo, se é uma consulta muito superficial. Então, às vezes, quem realmente vai perceber isso, ou é a própria pessoa, mas às vezes nem a própria pessoa não percebe, ou o familiar que mais convive. Porque é ali nos detalhes do dia a dia que a coisa vai aparecer. Entendi. No comportamento social ocasional, a pessoa ainda disfarça, às vezes ela começa a falar menos para não dar bola fora, né? Entendi. E é uma doença ainda, só para comentar, ela afeta essas funções cognitivas, mas também pode dar muitas alterações de comportamento. Ela fica mais irritada? Isso, pode daí ficar irritada, apática, agitada, problemas com o sono. Por isso que é importante E essa parte é o que mais gera um estresse também familiar ou para cuidar. E aí também a importância de que quem vai lidar com o portador se informe de como é a doença. Quanto mais quem cuida souber sobre a doença, ele vai lidar de um jeito melhor. Porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. E aí brigam, né, pelos lapsos e cobram, e não é por aí, né? Tem que saber o que está acontecendo. E por falar nisso, doutor, o senhor participa na próxima quinta-feira, sem ser amanhã, na semana que vem, no dia 25, a partir das 7h30 da noite, do encontro virtual Cuidar de Quem Cuida. É isso, né? Isso mesmo. Eu como médico geriatra, minha esposa Márcia, que é psicóloga, e ela ajuda muito nessas avaliações desses pacientes, é mais feliz. Nós dois vamos falar um pouco. Márcia Vaz. Em alusão ao Fevereiro Roxo, né? Certo. Que lida com algumas doenças crônicas, entre elas o Alzheimer. Então, muito legal a iniciativa do pessoal. Vou falar até um pouquinho aqui do Oriel. Isso. Que aliás, o evento está sendo promovido pela Oriel, né? Que um dos objetivos dela é promover a conscientização da sociedade para questões de saúde, principalmente mental. Exatamente. Então, pessoal, quem quiser participar, tem uma matéria publicada no Regional Press com um link para inscrição. É só clicar na matéria e lá tem o link para se inscrever e participar desse evento, que vai ser na quinta-feira, sem ser amanhã, na próxima, dia 25 de fevereiro, a partir das 7h30 da noite, com a participação do Dr. Ricardo Vaz, que é médico geriátrica, e da psicóloga Márcia Vaz, que é a esposa dele, e os dois são especializados no atendimento de pacientes e também ajudam a informar, né? Ajudam a conscientizar os familiares e cuidadores. Quanto mais informação, melhor a evolução, né? É interessante o título, Cuidar de Quem Cuida. Sim, que é que o pessoal da Oriel, e isso é importante, a gente que lida com isso, é considerado cuidar de um portador de doença de Alzheimer uma das situações mais estressantes que alguém possa passar. Então, se esse cuidador ele realmente não aprender
a ele também se cuidar. E, infelizmente, às vezes é uma família pequena, ou que muitos sobra para recursos, um né? só, não tem recurso. Se ficar só uma pessoa 24 horas, às vezes com um portador de Alzheimer com muitas dessas alterações de comportamento, vai adoecer. Já vi casos que o cuidador morreu antes. Nossa, doutor. É extremamente triste, né? Claro, agora eu falei uma coisa muito drástica, mas acontece. Então a pessoa, ela está mais suscetível à depressão, transtornos de ansiedade. O nível de estresse, né? Certo. Traz doenças. Então, se ela não aprender a administrar isso, se não puder ver com a família a questão de que não sobrecarregue demais uma pessoa só, ou que se contrate, na medida possível, alguém para ajudar algumas horas do dia, né? Porque tem o cuidador, digamos, formal, que é contratado, e tem o cuidador familiar, né? Sim, sim. Mas a ideia é cuidar de quem cuida, é bem isso que é preciso. A gente só pode cuidar se a gente estiver bem. Se cuidar, se a gente estiver bem, com exatamente. certeza. Doutor, então, para resumir, vamos dar algumas dicas de prevenção, né? Para evitar essa doença. Okay. E também lembrar o pessoal que o evento vai ser realizado na próxima semana. Vamos lá. Isso, todos aí são bem-vindos para a gente bater um papo naquela horinha ali, um papo virtual. Mas as dicas são essas, que cada vez mais a gente fique atento, né? Ao mesmo tempo não supervalorizar, às vezes que alguns lapsos são normais do dia a dia. Nas pessoas mais jovens é muito mais comum que também pode ser um sinal de estresse, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, que também deve ser cuidado, que atrapalha a memória. Mas quando algumas falhas começam a ficar mais constantes, que a pessoa muda o padrão que ela era, se começa a interferir no dia a dia da pessoa, aí o quanto antes procurar avaliação para fazer essa testagem mais aprofundada. Aí, claro, eventualmente vai precisar alguns exames complementares para descartar outras causas, porque o diagnóstico que a gente faz, esse diagnóstico clínico, é de uma síndrome chamada demência, que é enfraquecimento da mente. Uns 50%, 60% dos casos é pela doença de Alzheimer. Doutor, e no cérebro dá para ver por imagem alteração? Sim, dá para ver, mas muito no início não se vê muita coisa, não. Por isso, às vezes, você tem o exame de imagem quase que normal. E por isso que essa questão clínica é mais importante. Entendi. E mais outra coisa, hoje se sabe que a doença começou no mínimo 10 anos antes de aparecer os primeiros sintomas. Poxa! Só que a gente não tem um remédio para dar antes, mas a ciência está, né, os pesquisadores estão em busca disso, porque se você puder interferir, aí sim, você vai ir atrás de fazer alguns exames antes de ter sintomas. Entendi. Numa família que você viu que tem mais casos, pode ter uma propensão maior. E aí hoje já tem alguns exames que você pode dosar no líquor algumas proteínas que alteram ali no cérebro. Mas isso não é feito corriqueiro para o acompanhamento clínico, está mais no nível de pesquisa. Entendi. Porque você não tem um remédio para dar antes, só quando já tem os sintomas. Que doença ingrata, hein, doutor? É uma doença. E os últimos 20 anos praticamente não foi aprovado nenhum remédio novo melhor do que os últimos que apareceram. Poxa. Foi a partir da década de 90 e o início dos anos 2000. E a pessoa Mas tem um novo para ser aprovado já pela o FDA lá dos Estados Unidos, mas ainda talvez não vai ainda avançar tanto quanto a gente gostaria, mas está sendo testado muita coisa. E eu gostaria de saber o seguinte, que me ocorreu agora, qual o tempo de vida que essa pessoa tem quando ela começa a desenvolver os sintomas? Foi bem perguntado. Agora, com os cuidados e informação que se tem hoje, alguns podem, do diagnóstico, do início até a morte, podem viver ainda até 10, 15, 20 anos. No passado, 2, 3, 4 anos já ia da fase porque diagnosticava já um pouco mais adiante. Não havia esses remédios. E não se sabia a maneira melhor de cuidar. Né? Hoje estão em vários aspectos do cuidado, só que a ideia de diagnosticar bem no início para tentar manter mais anos na fase leve e moderada, onde ainda a pessoa pode interagir com os medicamentos. Sim, a pessoa ainda pode ter uma qualidade de vida boa, de interagir ainda razoavelmente bem com as pessoas, com a família. Certo. Ainda poder fazer algumas atividades. A gente pode dizer que o Alzheimer é a demência mais cruel? Ou não? Eu não digo, ela é a mais comum. É a mais comum. É a mais comum.
não é a mais cruel. Não é? Existem umas mais raras que evoluem mais rápido. Nossa. Mas, graças a Deus até são... Pelo menos são raras. São mais exceções, né? Agora, realmente, por que está sendo considerado quase como uma epidemia? Uhum. Porque epidemia a gente fala para infecção, como Sim. Covid, mas Alzheimer não é infecção. Epidemia é porque está aumentando muito o número dos casos. E qual é o motivo principal? A sobrevida está aumentando. E a informação, a né? explosão demográfica de idosos, sim, informação também. Mas o número de idosos hoje... aumentou muito, né? A longevidade aumentou. A longevidade, 100 anos atrás, a média de vida é 40, agora é quase 80. Verdade, os 50 viraram os novos 40, os 40 viraram os novos 30. Com certeza, é isso né? aí. Então, realmente se torna bastante preocupante, porque traz gastos, né, custos de todo tipo, né, financeiros, emocionais, para a família e para a sociedade. Então, cada vez mais tem que... Então, tá. Doutor, eu vou repetir aqui então. Gente, o doutor Ricardo Vaz, a esposa dele, que é psicóloga, a Márcia Vaz, vão participar de um evento, um encontro virtual com o seguinte título: Cuidar de Quem Cuida. Vai ser pela plataforma Google Meet. E esse evento vai abordar a conscientização sobre o Alzheimer. A proposta é justamente levar informações e promover reflexões entre os cuidadores. O evento é realizado pela Oriel, que é a Organização Integrativa Estratégica Local. E como eu falei, para quem quiser participar, é só entrar no site do Regional Press, rp10.com.br, lá tem a matéria com o link para inscrição e participação. Doutor, o senhor falou tudo? Quer falar mais alguma coisa? Só começou, tinha muito mais coisa. Não, mas tá bom, eu acho que dá para dar uma noção Passamos boa uma e para mensagem. despertar o interesse aí de quem, principalmente quem está vivendo, e quase não tem quem não, de alguma maneira, mas mais ou menos próximo, a gente tem alguém, e muitos estão diretamente envolvidos, especialmente esses, né? É importante se puderem bater o papo junto lá com a gente. Tá certo, tá todo mundo muito convidado. Obrigado aí pelo espaço importante. Nós é que agradecemos. E lembrando que o evento é de graça, tá, gente? Não paga nada para participar. Beleza. Doutor, eu agradeço demais o nosso bate-papo aqui. Estamos sempre à disposição. Joia. E até a próxima. E um programa muito importante e bom. Obrigada, doutor. A gente conversou com o médico geriatra Ricardo Vaz sobre a conscientização a respeito do Alzheimer.